Olá, eu sou a Isabela, esse é o Mais Livres, por favor, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre música. Se você não tá debaixo de uma pedra, você sabe que essa semana a Taylor Swift lançou o seu novo álbum de estúdio, o Midnights, e eu, como uma grande fã, não pude deixar de trazer aqui um pouquinho pro canal. Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser uma resenha, e vai ser mais ou menos uma tag. Cada música do Midnights eu vou indicar um livro que passe ou a mesma vibe, ou que tenha uma relação com a narrativa, ou que simplesmente eu tenha uma certa ideia de que combina. Então, vamos lá. A primeira música do Midnight se chama Lavender Haze, o que significa uma névoa de lavanda. É uma expressão que é muito usada para mostrar que alguém tá apaixonado. Sabe aquele cego de amor? Essa pessoa só tá vendo o mundo roxo, só tá vendo o mundo em tons bonitos e tá realmente quase que embriagada de amor. Essa era uma expressão que é muito mais usada por casais homossexuais, mas isso, bem antigamente, não é exatamente uma expressão que é muito utilizada hoje. Para essa música eu te recomendo Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Esse é um livro de romance da Daisy Winters, a irmã de uma garota que vai se casar com o futuro rei da Escócia. Acontece que nessa vida turbulenta da irmã dela, do outro lado do mundo, lá na Escócia, quando a Daisy ainda está estudando, fazendo ensino médio, lá nos Estados Unidos, a mídia começa a atacar ela e a família dela. E para não causar problemas para a irmã, que está numa situação muito complicada em outro país, também sofrendo muita perseguição da mídia, ela vai passar um tempinho lá e conhece um garoto que ela odeia à primeira vista. E por que eu tô te recomendando esse livro? Principalmente por uma letra da música que fala: Eu acho perturbador. Eles estão trazendo a minha história à tona, mas você não tá nem ouvindo. Aqui nesse livro tem namoro falso, tem casal que começa estudiando e termina se amando, tem aqueles clichês super água com açúcar, mas isso não é uma crítica porque funciona muito bem nesse livro. O clichê é um clichê por um motivo, né? Se fosse ruim, não seria tão popular. Acontece que a maioria das pessoas que usa não sabe muito bem o que tá fazendo, mas nesse livro, vai por mim, funciona. Maroon, que significa bordo, eu tenho uma proposta um pouco interessante. Eu escolhi esse livro pensando numa rima que acontece, porque a música Maroon fala sobre como um relacionamento bom pode se perder sem que nenhuma das pessoas nele perceba que isso está acontecendo. Por um exemplo, no começo da música, a Taylor fala: Escolhi aquele com quem eu estava dançando em Nova York, sem sapatos. Olhei para o céu e era o vermelho. Mais pra frente na mesma música, ela vai falar: Quando eu te perdi, aquele com quem eu estava dançando em Nova York sem sapatos. Olhei para o céu e era bordo. Para essa rima e também pela questão das cores, o livro que eu vou indicar vai um pouquinho longe do romance tradicional. É Em Chamas, da Suzanne Collins. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas deixa eu explicar. Primeiro, vamos lembrar que a questão do vermelho, a capa, é muito potente também para a história, porque a gente está falando muito de fogo, de a questão da esperança, de destruição. Mas, e agora eu vou dar um pouquinho de spoiler. A gente sabe que no primeiro livro, a única forma dos dois, do Pita e da Katniss, sobreviverem foi fingindo um relacionamento pra frente das câmeras. E quando eles sobreviveram, assim, e sobreviver é uma palavra exata, né? Porque vida a partir daí é uma coisa meio complicada, só sobrevivência mesmo. Eles precisaram continuar com esse relacionamento, mas acontece que pra Katniss, desde o início, aquilo era uma farsa. Pro Pita, não. Ele não tinha entendido isso ainda. Então, quando a gente tá aqui no Em Chamas, a gente tá vendo como a relação desanda. Porque a última frase do Jogo Vorazes é sobre a Katniss percebendo o que aconteceu na relação dela com o Pita quando ela acabou explicando que tudo aquilo era uma farsa. E aqui nesse livro a gente vê um pouquinho sobre como tá tudo indo entre eles, sobre como dá um clima muito estranho, sobre como aquela amizade tava se perdendo e como
sobre aquele amor, também tava muito... Era uma situação muito complicada. E é claro, não vamos esquecer, né, que é toda situação política. Eu tô falando dessa questão da Katniss e Tupita porque é uma música que tá falando de romance, mas esse livro, inclusive, eu tenho muita dúvida se eu gosto mais dele ou do A Esperança. Apesar de eu ter certeza de que minha adaptação preferida é o Em Chamas. Nossa, que adaptação bem feita. Então, é um livro de distopia que infelizmente está muito parecido com a realidade. Essa ficção científica parou de ser ficção. É um livro que fala sobre luta de classe, sobre opressão, sobre capitalismo, que fala sobre a juventude, sobre violência, sobre guerra, sobre traumas, sobre revolta. É um livro que fala sobre muita coisa e que, assim, não é exatamente o livro mais feliz que você vai encontrar, mas é um dos melhores que você vai ler. A Taylor está falando um pouquinho sobre as seguranças dela. E eu encontrei uma personagem que eu acho que se relacionaria muito com essa música e que provavelmente ficaria bêbada escutando ela e teria uma noite bem desagradável. Eu tô falando de Flora, uma das protagonistas de Sua Alteza Real, também da Rachel Hawkins. Na realidade, essa é uma continuação daquele livro, só que não se tratando do mesmo personagem. É aquele mesmo esquema de pirâmide que a gente vê com o Bridgerton, em que você começa a história por conta de um casal e aí você percebe que na realidade a série é sobre os irmãos da Daphne também. E a Flora, que ela é irmã do esposo da irmã da Daisy, ela estuda num colégio interno e ela é bem famosa por ser uma garota problema. O caminho dela se cruza com o da Millie, que tá indo estudar na Escócia, realizando um sonho dela. E um romance vai florescer daí, tem muitas questões. A Flora, ela, ai, coitada, ela tem muita questão do paparazzi, sobre a falta de atenção dos pais. E assim, é uma bola de neve. E eu escolhi esse livro principalmente por conta de uma parte da música que diz: sou eu. Oi, eu sou o problema. Sou eu. Na hora do chá, todos concordam. Eu olho direto para o sol, mas nunca para o espelho. Todos correm com a garota problema e ela contribuiu sim para essa imagem, mas é uma coisa que faz muito mal para ela e que durante o livro ela vai ter que aprender a lidar, senão as relações dela nunca vão ir pra frente. A quarta música do álbum, que era para ser um feat, mas a Lana Del Rey só aparece com uma harmonizaçãozinha que é boa, mas que não é o que a gente esperava, se chama Snow on the Beach, que significa neve na praia. O que é uma coisa bem engraçada pra mim de pensar. A gente aqui no Brasil, um país tão quente, neve na praia. Só que lá é normal, porque são estações diferentes. Lá neva muito. Mas ainda assim, pra mim, quando eu escuto essa música, eu sempre penso numa coisa meio fantasiosa. Eu não consigo pensar numa praia coberta de neve. E eu tenho uma trapaceada um pouquinho nessa, porque a minha escolha pra essa música de uma indicação foi puramente na estética. Tem uma história que começa numa tarde chuvosa, escura, muito tensa na praia e que se desenrola por caminhos meio estranhos, mas ainda assim muito incríveis, que é Desventuras em Série. Eu trouxe mal começo porque é ele que começa nessa praia, uma praia de pedras, então sim, eu estou trapaceando aqui nessa indicação, mas ela vale muito, porque ela também se encaixa na música. Essa coisa estranha, porque esse é um livro pouco convencional e que ainda assim conquista todo mundo que lê. Gente, por favor, leiam esse. Fica aqui uma segunda recomendação, porque já tem vídeo no canal sobre esse livro. Para a quinta música do álbum, You're on Your Own Kid, que significa você tá sozinho, criança. Eu escolhi ela porque também tem uma questão parecida com Maroon, que tem essa rima. Ela começa um pouco triste, falando: você tá sozinho, criança. Você sempre esteve. Aquela visão do... a criança cresceu, tá tentando conquistar o que é dela, tá tentando ser uma adulta, criar a sua vida, a sua reputação, mas percebe que não é fácil e percebe que, no fundo, ela tá por conta própria. Só que mais tarde da música, ela vai
falar a mesma coisa, mas vai ter um significado diferente. Vai ter o significado de você tá sozinho, você sempre esteve e olha tudo de perfeito que você conseguiu. E você tem pessoas que estão te apoiando. Você tem que ser o seu pilar, mas tem pessoas, aproveita o momento, faça as pulseiras de amizade, mantenha o contato, aproveita, fica acordado até tarde, porque esse tempo um dia vai acabar. E você quer aproveitar, você precisa aproveitar. E pra essa música eu escolhi um livro que sim começa muito triste, muito pesado, mas que depois se transforma num um livro de amor próprio, que é um livro de poesias, de poemas, O que os Salva com as Flores, da Rupi Kaur. Ela é uma poetisa incrível, tudo que ela escreve é muito tocante. Esse livro tem marcas de choro, inclusive ele tem desenhos dentro que foram feitos por ela. São poemas, assim, tem muitos, muito pesados sobre coisas que realmente fazem mal até de comentar aqui. Não é um tipo de conteúdo que é bom pra todo mundo, muito gatilho, principalmente na primeira parte, porque trata sobre questões de violência sexual, trata também sobre como é a vida de um migrante é complicada, sobre términos de relacionamento, mas então também trata sobre como os pais são os pilares dela, sobre como a família dela, sobre como a natureza, sobre como o mundo é um lugar bonito e que ela tá crescendo. E apesar dele começar muito triste e terminar bem feliz, é realmente uma mudança assim, meio não drástica, porque tem toda uma divisão em partes, então não é como se do nada ela decidisse que tá feliz, que opa, a depressão acabou, mas é um livro que é muito bem escrito, ela escreve muito bem de verdade. Ela escreve como se ela fosse uma pessoa que viveu 100 vidas, que ela consegue colocar no papel exatamente aquilo. E às vezes você não passou pela exata situação que ela passou, mas você lê aquilo e você sente que tá conversando com a sua alma. O que é um pouquinho o que eu sinto em relação a essa música. Ela realmente conversa muito comigo, eu acho ela muito linda. Fica essa recomendação linda. E, gente, olha que livro lindo. É muito bonito mesmo. A diagramação. Ah, eu recomendo. Próxima música, Midnight Rain. Eu trouxe um livro que eu acho que vocês podem até já ter pensado que alguém ia recomendar, baseando nessa música. É um livro que, assim como a música fala sobre opostos, falam sobre uma pessoa que é um dia ensolarado e outra que é uma noite chuvosa. Fala sobre uma pessoa que quer a dor e outra que quer o conforto. Uma pessoa que quer um casamento e outra que só quer descanso. E esse livro é um livro que eu amo e que eu recomendo pra todo mundo. E que também tem lágrima nas páginas. Ela tá toda marcada. Esse livro tá todo marcado com lágrimas. Então eu acho que, pensando assim, eu acho que eu consideraria esse álbum um álbum meio melancólico. É Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Que livro e que atores, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. E o livro é ainda melhor. Só de pensar nele eu quero chorar. Fala sobre a Louise, uma menina nova que tá procurando emprego, que tem toda uma situação familiar complicada, mas que ela é simplesmente uma das pessoas mais estranhas na face da Terra. Ela tem um jeito de se comportar muito diferente, ela é muito espontânea, ela é muito amorosa, ela realmente é uma pessoa muito honesta com o que ela sente. Ela se veste de formas bem estranhas, ela fala de um jeito meio bobo. Nada que vai te fazer ler e ficar constrangido. Não, você vai adorar ela porque ela é uma personagem realmente com uma personalidade muito legal. Mas depois você vai entender que um pouquinho dessa personalidade, na verdade, é o fruto de um trauma. E aí você vai ficar um pouco triste. E a gente fala sobre o Will, esse homem aventureiro, que gosta de escalar, que gosta de se aventurar na natureza, que é um homem realmente do movimento, de viver perigosamente. Ele é um homem que adora isso, até ele sofrer um acidente de carro e perder o controle sobre todos os seus membros. Ele mal consegue mover o dedão e até falar, porque é uma coisa que ele consegue, é muito cansativo, ele precisa de ajuda em tudo.
E a Louise é contratada pra ser uma ajudante, pra cuidar dele. E eles se apaixonam, mas, como eu disse, um é um dia ensolarado, outro é uma noite chuvosa. E esse é um livro que é um casal com muita química e que passa por problemas muito reais. Em nenhum momento a situação do Will, que assim, é muito ruim. Ele não nasceu daquela forma. Então, toda a vida dele mudou. Ele perdeu a noiva, terminou com ela tava se casando. Em algum momento, no momento dessa festa, ela tá se casando com o ex-melhor amigo dele. Ele tá passando por uma situação muito complicada e se sente muito mal. A Louise também tem os seus problemas em casa, e são vários problemas, e ao mesmo tempo que é uma situação muito complicada, eles se ajudam, eles são amigos. Apesar dessas personalidades diferentes, eles sabem o que dizer um pro outro, mas tem um problema, que é o maior plot desse livro. Eu não vou falar aqui, porque se você já assistiu, se você já leu, você sabe o que é. Se não, lê com calma, porque eu acho que a surpresa vale a pena. E o que eu posso dizer é que esse é um livro escrito muito bem, é muito bom. Eu quero já reler ele, eu só preciso estar num momento assim muito feliz para poder reler, porque eu sinto que eu vou me afogar em lágrimas. É um livro que eu recomendo demais, um filme que eu recomendo demais. Eu simplesmente amo a Emilia Clarke, a nossa rainha, né? A mãe dos dragões. A próxima música do Midnight é Question. E ela trata mais sobre o início do relacionamento, aquele momento em que tá tudo muito certo, em que você ainda tá se adaptando a outra pessoa, em que você, mesmo sabendo que é retribuído, você ainda tem muitas dúvidas, muitas perguntas, que é o significado desse nome. E pra essa música eu escolhi um livro que é o meu xodozinho, e dessa vez eu prometo que nenhuma lágrima vai cair no final, porque o final é triste. Não, isso não rola. A minha recomendação é Orgulho e Preconceito, da nossa amada e idolatrada Jane Austen. Gente, tantas vezes em que eu surtei por esse casal, em que eu assisti... Eu acho que eu assisti o filme umas 3... E o filme é de 2005, tá? Eu acho que eu assisti ele umas 3, 4 vezes esse ano. Eu acho que eu já assisti ele no total umas 9 vezes. E eu tô quase assistindo de novo, porque é aquele meu filme do conforto, sabe? Você coloca quando... não tô muito feliz. Ou então, que dia meio chato. Eu tô indo lavar a louça. Nossa, eu vou fazer a unha, eu vou colocar esse filme. Eu sou assim com ele. Filme muito lindo, recomendo demais. Nossa, é uma adaptação tão boa, eu super recomendo. E esse livro... que felicidade. Tem muita gente que tem medo de ler clássico. Eu também tenho, porque você fica com aquela sensação de... Putz, vai ser uma linguagem muito complicada, eu não vou entender. É uma coisa que é muito da época, que agora eu vou ler, eu não vou entender, eu vou ficar frustrada. E alguém vai vir e vai falar, não, é porque você não leu direito, sendo que você se esforçou. Mas eu juro pra você, vale a pena você dar uma chance pra Jane Austen. Por favor, não começa por Persuasão. Esse foi o último livro dela, inclusive é um livro póstumo. Não começa por esse, e também não assiste essa adaptação nova que tá na Netflix. Dá uma chance primeiro pra Orgulho e Preconceito, e depois aventura mais os trabalhos dela, porque assim vai ser muito mais fácil. Ela vai estar numa fase um pouco mais esperançosa. Quando ela escreve Persuasão, ela já tá bem mais velha, já tá bem mais madura. Então tem toda essa questão do amor, desse amor de pessoas que se odeiam, mas que sentem atração por outro, que se amam, e de pessoas que não combinam. É o Orgulho e Preconceito. São dois pecados que ambos cometem o tempo todo, e eles estão tentando aprender com aquilo. Só que a melhor parte desse livro é a questão que eles têm muita química mesmo. O Darcy e a Elizabeth. Eu nem expliquei sobre o livro, porque eu gostando dele, que eu tô falando como se todo mundo já soubesse o que tá acontecendo nele. Que o Sr. Darcy e a Elizabeth, eles se odeiam no início, mas então os sentimentos mudam. Dá uma chance. A próxima música é a minha preferida, que é Vigilante Cheat, e que, se a gente for traduzir, literalmente seria meta de vigilante, mas a gente não tá falando de um vigilante ruim, a gente tá falando de merda de um vigilante, de coisas que um vigilante tem que fazer.
É uma música sobre vingança. É uma música que, sinceramente, é muito a cara do Batman. Dá pra editar todo o personagem na letra daquela música fácil, fácil. E pra essa música, trata sobre pessoas que foram injustiçadas e que agora estão querendo se vingar e que vão ficar felizes por ver outra pessoa pagando o pato do que ela cometeu. Eu indico Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Esse é um livro que também já tem uma resenha aqui no canal. E eu acho que eu meio que dei um spoiler do que tá acontecendo, mas eu não falei quem é o responsável, então não vai contar como spoiler. Esse é um livro que trata sobre a morte do Cassete, um homem que... Esse nome é estranho demais. Um homem que, conforme a investigação começa com o detetive Hercule Poirot, você percebe que ele não era exatamente a melhor pessoa do mundo e quem matou ele sabia bem disso. Sim, tudo que acontece aqui é muito pessoal. Eu recomendo demais, esse é um dos melhores livros da minha vida. Esse aqui é o meu livro preferido da Agatha Christie, e eu quero ler muito mais dela porque eu adoro o que ela escreve, apesar de eu sempre ter uma questão muito racista no meio, que cansa. Eu amo demais a escrita dela, os personagens, as situações, as mortes, e essa daqui é bem elaborada. Tá acontecendo num trem, num vagão de trem que tá trancado por todos os lados, menos a janela. Só que é impossível a pessoa ter escapado pela janela, porque tava no meio de uma nevasca. Não tem pegada, não tem lugar próximo, a pessoa ia morrer ali na neve. Então, a pessoa que matou o... Não exatamente a nossa vítima, né? Porque de vítima ele não tem nada. A pessoa que matou ele bem, tá ali naquele vagão que tá preso na neve e eles vão ter que encontrar o culpado. A próxima música, que já tem clipe também, é Bijou, que significa brilhar, mas de uma forma muito intensa, de uma forma muito poderosa, como se fosse uma pessoa que tá coberta de joias. O livro que eu vou indicar é um pouquinho contra-intuitivo. Você não pensaria em indicar um livro vitoriano, um livro que se passa nessa época mais vitoriana, pra uma música assim, que é sobre você ser glamouroso e você mostrar que, você achou que eu tava na pior? Tá bom, eu vou colocar aquele meu vestidinho de vingança, sabe? Meio uma vibe novela mexicana em que a protagonista vai se periquitar toda e vai mostrar que ainda tem controle da situação. Pra essa música eu vou indicar Sherlock Holmes. Isso agora vai ser um pouquinho de spoiler pra explicar o motivo. Mas, se você já assistiu a série, o filme, ou leu o livro, e esse tá dividido em 4 edições pela HarperCollins, que são perfeitas. Olha que capricho essa capa. Você sabe que o Sherlock Holmes morre. E então, ele aparece de novo. E pensando exatamente nisso, dele aparecendo e surpreendendo todo mundo que achava que ele estava morto, eu recomendo Sherlock Holmes e você só vai poder entender realmente quando estiver lendo. Mas saiba que sim, tem toda essa vibe de entrada triunfal, de fazer os queixos cair até tocar o chão, de fazer todo mundo ficar tão surpreso que vai esquecer que pode falar. Indico demais. Para a próxima música, Labyrinth, que é uma música que fala sobre esse medo de conhecer alguém. Eu vou indicar um livro e que sim, eu viajei bastante na hora de escolher esse, mas eu vou indicar uma HQ que fala muito sobre a questão de o autoconhecimento, sobre como existem partes nossas que são, de certa forma, monstruosas e que algumas pessoas realmente se tornam monstros. Sobre como problemas de infância acabam machucando outras partes da nossa vida, sobre como uma pessoa ter errado com a gente faz com que a gente erre com outra pessoa, sobre como parece realmente que a vida é esse grande labirinto. Então, para isso, eu vou recomendar Hulk. Essa versão da Salvat, que conta a história do Cães de Guerra, que é uma história que foi contada em muitas edições, mas que foi colocada nessa coletânea, que fala um pouquinho sobre a vida do Bruce Banner e sobre os perrengues que ele passa com esse alter ego dele, que é o Hulk. Isso é uma história que conta muito sobre o emocional dele. Inclusive, uma boa parte dessa história se passa na mente dele. Muito lindo, muito bem feito. E é bem complicado toda essa questão do Hulk
como esse monstro que tá na mente dele e que não cansa de devorar tudo que acontece. Para a próxima música, que é Karma, eu vou escolher um livro que fala sobre dois personagens que estão tentando salvar o mundo de uma forma um pouco não convencional. Eu tô falando de Belas Maldições, que fala sobre o Crowley e o Aziraphale, um anjo e um demônio tentando impedir o apocalipse. E sobre como, sim, às vezes você vai receber de volta o que você dá pro mundo. E aí você pensa, será que é bom ou ruim isso acontecer? Esse aqui é um dos melhores livros que qualquer pessoa vai ter a chance de ler. Mas, eu preciso falar, a série que tá na Amazon Prime é melhor. Em todos os aspectos. Eu simplesmente amo o Neil Gaiman. Eu amo a escrita do Terry Pratchett, que infelizmente já morreu, mas que é um escritor que foi um escritor incrível. Mas a série, que tem sim a mão ali do Neil Gaiman mexendo em tudo, é muito boa, eu recomendo demais. E a gente vai falar muito dessa questão da comicidade que tem nessa história, sobre como o drama se desenvolve. E assim, eu não posso falar muito, porque senão vai ser spoiler. Mas sim, eu acho que é uma boa recomendação pra essa música. A próxima música, a penúltima música do álbum, que é Sweet Nothing, ou seja, um doce nada. Essa música fala sobre o que a outra pessoa deseja num relacionamento. Sobre como às vezes a gente tem medo de que a gente não é o suficiente pra descobrir que a pessoa que a gente ama não quer nada. Só quer a gente, só quer o nosso bem. Que não tem uma lista de atributos que a gente tem que concluir. Sobre como amar pode ser realmente pacífico. O que rima com uma outra música dela, que é Peace, que tá no Folklore. E que fala muito sobre essa questão, e se eu nunca puder te dar paz. E pra essa música eu vou indicar A Marca de Atena, do Rick Riordan, que é o terceiro livro de Os Heróis do Olimpo, que é a saga que veio depois de Percy Jackson e os Olimpianos. E eu falo mais necessariamente por conta da relação da Anna e do Percy, porque nesse livro acontece uma coisa no final. Uma coisa que faz com que uma das maiores cenas românticas seja escrita, assim, no livro de fantasia pra criança. É uma das coisas mais bonitas que você vai ver, porque é um ato de coragem. E é um ato que prova que, assim, não importa o que aconteça, esses dois personagens são feitos pra ficar juntos. E, como última recomendação, se você tava achando que eu ia ir pra uma parte mais romântica quando eu vou falar de Mastermind, que é uma música que fala sobre uma pessoa que tem essa tendência a controlar toda a situação, porque ela quer mostrar que ama, quer mostrar, quer ser amada, mas ela tem muito medo de que isso aconteça de uma forma espontânea. Eu vou recomendar A Garota Exemplar. Gente, só essa recomendação já é um spoiler, mas já tem filme, o livro tá aqui há tanto tempo. Eu acho que provavelmente você já sabe o plot twist que essa história tem. A única coisa que eu posso dizer ela é realmente exemplar em tudo que ela faz. Depois dessa lista aqui meio bagunçada, porque a gente tem de poesia a quadrinho, a livro de suspense, de romance, mas que na minha cabeça faz muito sentido. Eu concluo essa deckzinha que eu criei, um livro pra cada música do Midnights. Isso é um álbum muito bom, escutem, porque... gente, que coisa linda. E eu espero que, se você der uma chance pra esses livros, você aproveite muito. E agora eu não consigo pegar eles pra mostrar eles todos juntinhos, porque virou uma bagunça que tá até caindo aqui. Mas é isso, obrigada por me acompanhar até aqui. Te vejo no próximo vídeo.